Sabe, textos antigos às vezes guardam segredos. Segredos que só outras áreas do conhecimento conseguem revelar. E se eu te dissesse que a arqueologia e a linguística podem juntas mostrar uma camada de significado que estava oculta numa história de mais de 2000 anos? Pois é, a resposta pode estar bem ali, escondida à vista de todos. A chave para a gente conseguir desvendar o 8º capítulo do Evangelho de Marcos começa com uma pergunta que parece simples demais. O que um cesto tem de tão especial? A resposta está nesse objeto do dia a dia, mas, como a gente vai ver, tem muito mais coisa aí do que parece. É aqui que a gente encontra a primeira pista e ela é linguística. O autor usa duas palavras gregas completamente diferentes para cesto. Na primeira multiplicação de pães, que foi para uma multidão judaica, a palavra é kófinos, que era um tipo de cesto pequeno, pessoal. Mas na segunda, em Marcos 8, para uma multidão não judia, a palavra muda para spíris, que já é um cesto bem grande, de carga, quase comercial. Isso com certeza não foi uma escolha aleatória. Essa diferença no cesto já aponta para a primeira grande ideia que vamos explorar, uma missão que não tinha fronteiras. A segunda alimentação dos pães aconteceu num lugar chamado Decápole, uma região de cultura grega. E a arqueologia confirma isso, mostrando que cidades como Gerasa e Citópolis eram centros gregos super vibrantes, cheios de vida. Então, só o fato de estar ali já era uma baita declaração. Então, o ponto crucial é este. Usar a palavra spires, o cesto gentil, não é só um detalhe. É um símbolo muito poderoso de que a mensagem e o sustento oferecidos não eram só para um povo. Era algo que desafiava completamente o isolamento religioso daquela época. Mas logo depois da provisão do pão, vem um aviso sobre fermento. Aqui, o foco muda de um milagre físico para um perigo bem real, um perigo político e religioso. Logo depois do milagre, vem este alerta enigmático. E claro, não se trata de pão de verdade. O fermento, nesse caso, é uma metáfora para uma influência que corrompe, que cresce em silêncio e contamina tudo. Mas que influência era essa? O aviso aponta para duas ameaças bem diferentes. De um lado, o fermento dos fariseus, que era aquela rigidez nas leis, a hipocrisia religiosa. Do outro lado, o fermento de Herodes, que era a sedução do poder político, a aliança com Roma, a pura ambição pessoal. E a arqueologia nos dá uma imagem bem concreta desse fermento de Herodes. Moedas de bronze que foram cunhadas por ele e encontradas em lugares como Massada eram basicamente ferramentas de propaganda. Elas mostravam símbolos de prosperidade, mas na verdade representavam um sistema de poder que Jesus via como uma grande ameaça espiritual. Depois do aviso sobre a cegueira espiritual, a história nos leva para Betsaida. E lá, a cura de uma cegueira física vai se tornar uma metáfora muito poderosa. E olha, Betsaida não era um lugar mítico não. As escavações lá revelaram uma indústria de pesca super ativa, exatamente como os textos descrevem. Encontraram âncoras, anzóis. É nesse cenário bem real que uma cura muito estranha acontece. É que, diferente de outras curas, essa aqui acontece em duas etapas. Depois do primeiro toque, a visão do homem fica distorcida. Ele chega a dizer, vejo pessoas, mas parecem árvores andando. Imagina só, somente com o segundo toque é que a visão dele fica nítida. A pergunta é, por que essa demora? Por que em duas partes? O milagre, na verdade, funciona como um espelho. Assim como o cego, os discípulos também estavam começando a enxergar, mas a imagem ainda não estava clara. Eles tinham uma visão parcial, iam precisar de um segundo toque para entender de verdade quem era o Messias. A jornada, então, chega ao seu ponto mais alto, ao seu clímax, e num dos lugares mais improváveis e cheios de significado de toda a história. O cenário é Cesareia de Filipe, um lugar famoso por ter um santuário pagão enorme, dedicado ao deus grego Pan. Tinha nichos e templos esculpidos direto na rocha. É ali, bem no meio desse centro de idolatria, que a pergunta mais importante de todas é feita. No meio de todos aqueles símbolos de outros deuses e do poder do Império Romano, Pedro faz a sua grande confissão. É uma declaração de identidade e de lealdade que bate de frente com tudo o que estava ao redor. Esse aqui é o ponto de virada da narrativa. Mas, no momento exato em que a identidade do Messias é afirmada, ela é imediatamente redefinida de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. A expectativa na época era de um Messias que fosse um rei guerreiro, sabe? Um líder que ia expulsar os romanos e restaurar a glória política de Israel.
Mas, em vez disso, Jesus revela um caminho totalmente diferente. O de um servo que ia alcançar a glória não pelo poder, mas pelo sacrifício. E é aqui que aqueles cestos lá do começo revelam o seu significado final. O número de cestos que sobraram não foi por acaso. 12 cestos, para as 12 tribos de Israel. E 7, um número que simboliza a perfeição, totalidade, para os gentios. A lição era clara. A verdadeira pureza e o sustento não vêm de rituais, mas daquele que se apresenta como o pão para todos. A conclusão do capítulo não oferece poder político, mas sim um chamado radical. A cruz, que era um símbolo romano de tortura e vergonha, é totalmente ressignificada. Ela se torna o caminho do discipulado. As pedras e os templos de Cesareia de Filipe hoje são só ruínas. São testemunhas de impérios e deuses que já desapareceram. Essa análise toda, com a ajuda da arqueologia, nos deixa com uma pergunta final. No meio de tudo que um dia virá pó, o que é que de fato permanece?